Penso e passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro o passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Eu me apresento faz uns 8 anos já que eu trabalho com circo, faz uns 17 anos que eu trabalho com arte. Eu era produtora e foi através da produção que eu acabei caindo nesse universo circense, né? E foi através da Skyrunner, que é a perna que salta, que eu comecei a vivenciar esses ambientes, né? Então, de encontros de malabares, eventos, espetáculos de circo, né? Foi através desse primeiro contato aí com essa perna. E aí, através daí, eu comecei a estudar trapézio, tecido, corda, as coisas dos aéreos. Comecei a dar aula, né? Que é uma coisa que me dá muito prazer. Acho que eu não ensinaria nada que não fosse circo, assim, me dá muito prazer ensinar circo. Então já faz uns 8 anos que eu comecei esse estudo e esse caminho, que eu migrei, né, da produção e da música, me tranquei lá num galpão e fiquei 2, 3 anos diretos só treinando, só aprendendo os ofícios. A minha mãe foi muito importante nessa trajetória. Ela é uma pessoa muito simples, que veio de uma vida muito simples, uma cabeleireira, né, de profissão, uma ótima cabeleireira. Quando eu quis largar a faculdade, por exemplo, para estudar circo, ela foi muito parceira, nunca ouviu, né, as pessoas que diziam que eu precisava de uma faculdade para ser alguém. Então ela foi muito parceira, assim, até hoje muito parceira, vai assistir minhas apresentações, ela foi muito importante mesmo. Quando eu tô num picadeiro, quando eu tô apresentando o circo, é muito diferente, né, o deslumbramento do público e esse deslumbramento meu também, por estar fazendo parte ali de um universo tão mágico mesmo, tão rico, né, de memórias afetivas, né. Então acho que tem a ver mais com esse deslumbramento mesmo que eu sinto por estar fazendo algo tão clássico, tão primordial, né, na nossa memória cultural. Bom, eu acho que eu tenho uma grande preocupação em ser uma mulher do meu tempo, né? Eu admiro muito mulheres que conseguiram, através da sua arte, demonstrar o que elas viviam naquele momento. Então hoje eu sou uma mulher branca, bissexual, vivendo numa sociedade tecnológica, né, começando com a tecnologia. Então eu tenho muitas preocupações e inquietações políticas mesmo, que a minha poesia, que o que eu traga, né, para ser encenado, para ser mostrado, de alguma maneira reflita o que eu sou. Então eu acho que a minha preocupação é de ser essa pessoa que represente, essa artista que represente, né, o que a gente está vivendo hoje, o que eu estou vivendo no caso, né. Eu acho que tem uma coisa do atletismo mesmo, né, ser circense ainda tem essa rotina de atleta, né, que envolve alimentação, envolve descanso, repouso, envolve dor, envolve muito treino, né? O que a gente faz é muito pesado, então a gente precisa se proteger para isso, né? Então é muito preparo físico. Além disso, tem a parte artística, que aí é muito estudo. São estudos muito diferenciados, porque você tem que cantar, você tem que dançar, você tem que atuar. Não necessariamente tem que, né? Mas eu sou o tipo de artista que preza um pouco por esse lugar do circo, né? De abarcar todas as possibilidades artísticas e tento trazer isso nas minhas performances. Eu tenho um processo muito pautado em texto. Eu gosto de escrever, eu gosto de ler,
Passo por esse momento de me nutrir, dentro desse momento de nutrição eu vou me apropriando ali do que eu quero falar, entendendo, e aí depende um pouco do aparelho que eu escolho, né? No caso dos aéreos, que é o trapézio, né? Meu aparelho mais confortável, busco ir experimentando coisas que eu estou dizendo ali, coisas que eu quero dizer com aquele aparelho, né? Então eu vou tentando movimentos novos, pesquisando coisas, me assistindo. Daí eu coloco muito para as pessoas assistirem, porque eu acho que é importante a gente entender se está dialogando, né, com as pessoas que a gente quer dialogar. E aí muito processo de ouvir mesmo, de escuta, porque por algum momento eu passo por esse processo muito fechadinho e aí no momento que eu exponho para o mundo, é esse momento de escuta mesmo. Eu acho que as pessoas são de um universo muito rico, cada uma delas. Então eu gosto de saber como elas vivem, eu gosto de saber como elas se portam, eu gosto de saber o que elas falam, por que elas falam. Então para mim é sempre um processo de me inspirar através de pessoas, artistas, situações. Eu gosto muito de cenas, eu vejo muitas cenas. E aí a partir disso vou trabalhando em cima das pessoas. As mulheres em geral que fazem circo já são para mim uma grande inspiração, porque é um lugar de muita dúvida, de muito esforço. Então acho que no geral as mulheres já me motivam muito, mas tem três que eu gosto muito de citar. Uma delas é a Verônica Tamaoki, que é uma grande batalhadora aí pela preservação da memória do circo no Brasil. Então ela é hoje diretora do Centro de Memória de Circo, uma pessoa que batalha muito para que a nossa memória seja preservada e passada adiante. Eu acho que isso é muito importante. Gosto muito de citar a Natália Furlan, que é uma das pessoas que me ensinaram os aéreos, né? E é uma pessoa que, quando eu vi a primeira vez no palco, eu decidi que se um dia eu fosse foda, eu seria como ela, assim. A Marília, né? Que é minha parceira e que eu acho que batalha muito para que a gente tenha uma voz feminina em locais ditos masculinos, né? Então ela trabalha com acrobacia de solo e traz esse empoderamento. O que me motiva a ser uma mulher no Brasil é justamente essa falta ainda que a gente tem, né, de espaço. E eu acho que é muito bonito quando eu estou me apresentando e eu vejo uma criança, principalmente uma menina, né, que me vê e que entende ali que ela pode ser artista também, que ela pode estar fazendo uma coisa perigosa, como eu muitas vezes faço. Então, eu acho que para mim é uma resistência mesmo, né, ser uma mulher artista no Brasil. É você continuar quebrando todos esses paradigmas de que a mulher precisa estar num lugar ou no outro, ou fazer uma coisa ou outra, né? E já sofri muitos preconceitos, sim, por ser uma mulher artista. Acho que o tempo todo, principalmente nesse lugar do circo, né, da força, de usar o corpo de uma maneira que a mulher não é permitido, né? A gente aprende a sentar direitinho, a gente não é muito estimulada a usar o nosso corpo na infância, né? Ser uma mulher artista circense é mexer nesse lugar, em todos esses lugares, de que é possível, de que sim, podemos fazer isso. Mostrar que a gente é capaz de fazer isso, a gente pode fazer coisas perigosas, a gente pode se dedicar a uma vida de atlética, difícil. Acho que é trazer um pouco da nossa visão, né, que é completamente nossa, para esse universo que é bem machista. Então eu acho que o papel da mulher no circo é conseguir trazer essa reflexão que só a gente traz, né? Que são assuntos muito pessoais, muito íntimos
e que requer muita coragem de expor. Me vejo nesse lugar de incômodo mesmo, de tirar um pouco do entretenimento, né, da beleza, do encanto, e trazer também para esse lugar do que a mulher quer dizer, do que é assunto pertinente, do que é necessário, né, que a gente traga a nossa voz para isso, né? Então, para mim tem muito a ver com esse lugar da resistência mesmo. Eu acho que existe ainda uma não compreensão do artista circense, né? Então, a gente tem que estar numa lona, a gente tem que estar na rua, a gente tem que estar num teatro, acho que a gente tem que estar em onde a gente quiser, né? O circo, ele tem essa possibilidade muito múltipla, que eu acho que as pessoas muitas vezes desconhecem. Acho que muito foi conquistado, né? De 10, 12 anos para cá, onde o circo nem tinha ainda uma lei própria, né? Ele tinha que galgar aí os editais de artes cênicas. Então acho que isso já mudou bastante, mas ainda falta esse entendimento de que o circo é uma arte cênica, né? Ele tem muitas possibilidades de ocupação, não precisa ser só nos espaços abertos, ou só na rua, ou só na lona. O que ficou claro para todo mundo, né, nessa pandemia é que a arte é muito necessária. A gente teve que recorrer, né, ao filme, à música, a qualquer tipo de expressão. Então, eu acho que o caminho é entender como a gente se apropria desses novos espaços. Se eu puder dizer alguma coisa, é que se você precisar muito disso, assim, se você não tiver outras formas de se expressar, não tiver outras formas de viver, então nunca desista mesmo. Porque eu acho que a arte ela vai acontecendo, né? Você vai galgando espaços, conhecendo pessoas, se nutrindo, né? E a coisa vai crescendo e vai tomando forma. Só insista se for muito necessário, mas se for mesmo necessário, não desista, assim. Porque ela vai te abraçar, em algum momento ela vai te abraçar e vai responder, e vai retornar. É só a gente entender mesmo os caminhos que a gente vai ocupar e como que a gente vai apresentar essa nossa arte.